As condenações à morte na Inquisição foram numerosas? No livro do professor Felipe Aquino, Para Entender a Inquisição, na página 149, diz assim: As condenações à morte não foram tão numerosas como se afirma de maneira exagerada e sem provas. Faltam estatísticas completas sobre o assunto. Mas há alguns dados. O Tribunal de Pamiers, de 1303 a 1324, pronunciou 98 sentenças condenatórias, das quais apenas 5 mandavam entregar o réu ao poder civil, o que equivalia à morte. 35 condenações ao cárcere, 2 absolvidos, a respeito dos demais nada consta. Então, de 98 condenações, 5 sofreram a condenação capital. De 1249 a 1258, em Carcassonne, França, a Inquisição proferiu 278 sentenças. A pena de prisão é relativamente rara, a mais frequente é a que manda prestar serviços na Terra Santa. O inquisitor Bernardo de Gui, que foi muito severo em Toulouse, de 1308 a 1323, proferiu 930 sentenças, das quais 42 eram capitais, isto é, muito diferente das tão mencionadas milhares de mortos na fogueira. As sentenças foram assim distribuídas: imposição da cruz 132 vezes, peregrinação 19 vezes, serviço na Terra Santa 143 vezes, encarceramento platônico pronunciado sobre defunto 17 vezes, entrega ao braço secular, que é a pena de morte, 42 vezes, absolvição de defuntos 3 vezes, exumação 9 vezes, sentenças contra contumazes 40 vezes, exposição no pelourinho 2 vezes, degradação 2 vezes, exílio 1 vez, destruição da casa 22 vezes, queima do Talmud 1 vez, absolvição de prisioneiros 139 vezes. William Monter apresentou no Simpósio do Vaticano de 1998 o número dos protestantes mortos na Inquisição de 1535 a 1590, 86 na Itália, 237 na Espanha, 666 nos Países Baixos, 134 na França e 275 na Inglaterra. Charles Lea, o famoso historiador protestante, afirmou: Estou convencido que o número de vítimas que pereceram na fogueira é bem menor do que normalmente se imagina. Torna-se, pois, necessário observar que, entre os modos de repressão empregados pela força das suas sentenças, a fogueira foi relativamente o menos usado. Os documentos dessa época de misérias desapareceram em grande parte, não mais é possível hoje levantar estatísticas, mas se elas existissem, creio que ficaríamos surpresos ao encontrar tão poucas execuções pelo fogo, em meio a tantas outras penas mais ou menos cruéis. É preciso em tal matéria acautelar-nos contra exageros que são familiares à maioria dos escritores. O mesmo Leia afirma que é consolador dizer que, na maioria dos casos, os inquisidores tendiam à clemência. Giacomo Martino afirma que as condenações à morte, porém, foram relativamente raras. Pode-se falar de um percentual aproximado de 5% em relação aos processos levados até o final. O historiador Jean-Pierre Didier diz o seguinte: Nós o sabemos agora, após exames de seus arquivos, na segunda metade do século XIII, a Inquisição de Tolosa apenas pronunciou 1% de condenações à morte no conjunto das sentenças e pouco mais de 15% de reconciliações, pena que implicava na confiscação dos bens e na reclusão ao muro, a prisão perpétua. O historiador Andrea Del Col apresentou no Simpósio do Vaticano de 1998 um quadro das sentenças capitais da Inquisição de Veneza: 26 mortos, Aquileia e Concórdia 15, com os nomes, datas e as penas dos julgados. Atas do Simpósio do Vaticano, página 379. Na citação aqui do Charles Lea, se não é do livro do Charles Lea, é do livro do Gonzaga, Bernardino Gonzaga. João Bernardino Gonzaga, A Inquisição em seu Mundo. Então eu fui lá na página verificar da onde que saiu essa citação, se realmente é do Charles Lea, que seria aqui
uma opinião de um protestante sobre a quantidade de mortes na Inquisição. No livro do Bernardino Gonzaga, tem a citação nessa página, que é a mesma que eu acabei de ler, e aí aqui diz da onde veio, né? Que tá aqui, página 622 do livro do Charles Lear. Essa citação do Charles Lear, fui pesquisar se realmente ele falou isso, e eu achei na internet, num site gutenberg.org, o livro do Charles Lear, que é The Inquisition. O nome completo é A História da Inquisição na Idade Média. Então, no capítulo Probable Frequency of Burning, 549, ali ele cita esta citação que foi para o livro do Bernardino, depois foi para o livro do professor Felipe Aquino. Eu particularmente acho meio ruim fazer uma citação da citação, né? Mas eu estou aqui para realmente fazer essa função de ir atrás mesmo da informação, ver se é verídico. De fato, ele disse isso. Na tradução, a única coisa que ficou estranha ali é a questão dos escritores, que é habitual aos escritores. E ali na tradução do Charles Lee, no Google Tradutor ao menos, fica só que era habitual, né? É habitual dizer que a Inquisição matava com o uso da fogueira, né? Então, bom, é isso. O vídeo é isso. Não. Outra coisa também é que a gente tem que ter noção que a fogueira, inclusive isso está no livro do Charles Lear, mas depois eu vou tratar melhor disso. Não foi a Inquisição que inventou a condenação pela fogueira, foi algo que o imperador lá, Frederico II, algo assim, que inventou. Então era uma coisa que eles já usavam, inclusive já usavam antes da Inquisição, o povo mesmo usava. A Inquisição surgiu para controlar as condenações que o povo estava fazendo, né? Mas aí mais para frente eu faço um vídeo mais específico. Se esse vídeo aqui tiver ali alguma coisa entre 500 views, alguma coisa assim, que eu acho que para quem está começando já é alguma coisa, né? Recentemente eu botei um vídeo sobre Darwin ali, sobre alguma coisa que Darwin teria dito e foi tipo 2 views, assim, uma coisa muito pouco. Então, se esse vídeo aqui tiver uma movimentação razoável, aí eu foco mais em dizer, ou vocês mesmos podem dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa para que eu investigue, para que eu vá atrás da informação para saber se é verdade. Vocês podem perguntar sobre qualquer tema. O foco do canal não é necessariamente falar de igreja, mas foi o que eu comecei falando. E bom, é isso. Depois eu trato mais sobre como que apareceu essa questão de condenar as pessoas à fogueira, etc. E também vou falar dos casos ali, Galileu, Giordano Bruno, enfim. Obrigado por quem assistiu. Quem quiser apoiar o canal, vou deixar um pix na descrição. E bom, é isso. Se inscrevam, curtam o vídeo se gostaram, deixem a dúvida e tudo mais. E tchau.